Olá pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste a nossa aula. E na aula de hoje da disciplina de cálculo de reatores químicos, nós vamos entrar no tópico da modelagem específica dos reatores ideais para tratamento em reações simples, iniciando aí pelo nosso reator descontínuo, pelo reator batelado. Bora nessa! Quando a gente fala em reator batelado, algumas considerações precisam ser impostas ao nosso sistema para que a gente consiga fazer o desenvolvimento do nosso equacionamento fundamental. Então a gente vai supor que os reagentes são inicialmente carregados em um tanque, eles são bem misturados e a reação vai ocorrer por um determinado intervalo de tempo. Esse tempo a gente vai nominar de tempo de reação. Essa operação vai ocorrer em estado não estacionário, onde a composição vai variar ao longo do tempo e a qualquer tempo que a gente tomar uma alíquota dentro do nosso reator, em qualquer ponto aqui do nosso reator, a composição dentro do reator vai ser uniforme. Essa consideração é muito importante. Então, o que a gente tem como hipótese é que a gente vai assumir uma agitação perfeita e a concentração das espécies químicas vai ser a mesma em todos os pontos do reator em determinado intervalo de tempo. Então, com isso, a gente tem aí todas as hipóteses para fazermos o nosso modelo representativo desse reator. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, então. Para fazer o desenvolvimento, a gente vai fazer um balanço material para um componente A. Geralmente, esse balanço é feito para o reagente limitante. E a gente vai assumir que nenhum fluido é adicionado ou retirado do nosso reator ao longo da reação. Dessa forma, a gente consegue escrever o que entra, igual o que sai, mais o consumo, mais o acúmulo. A entrada e a saída são nulas, porque a gente está tratando de um reator batelado, então após a carga a gente não faz mais nem entrada nem retirada de material no nosso reator, de forma que a gente fica com a equação de que o consumo é igual a menos o acúmulo. O consumo de A pela reação química aí, com unidade de mols por tempo, ele é dado por menos RA, que é a taxa de reação, vezes o volume. Esse menos RA, o mol de A que está reagindo, aí, dividido por tempo, multiplicado pelo volume de fluido, que multiplica aí o volume de fluido, que é o volume do reator. Então temos aí a primeira estrutura desse lado. Conseguimos construir esse lado esquerdo aqui da equação, o lado do consumo. Vamos então ao lado do acúmulo. O acúmulo do nosso reator é dado diretamente por uma variação do número de mols de A no tempo. Lembrando que esse número de mols de A é o número de mols de A no final, e ele pode ser escrito como Na0, que é o número de mols de A presentes na alimentação, naquela carga inicial de material que a gente dá ao reator, multiplicado por 1 menos a conversão de A no nosso reator. Então, aqui eu estou apresentando essa nova variável XA, que eu estou chamando aqui de conversão. Lembrando que alguns livros utilizam como notação para a conversão XA um F minúsculo A. Então toda vez que vocês verem F minúsculo ou X, a gente está tratando de conversão. Como o número de mols é constante aqui, a gente consegue tirar ele da derivada, de forma que a gente fica com menos Na0 dXA dt, aí com uma forma representativa desse acúmulo de A. Então temos aí a parte do acúmulo e a parte do consumo, escritas já e desenvolvidas. Vale lembrar que a conversão está relacionada com a concentração do composto em questão. E para os casos aí que a gente tem densidade constante, a gente pode escrever que XA é 1 menos CA sobre CA0, ou CA sobre CA0 é igual a 1 menos XA, de forma que esse CA sobre CA0 ele pode ser definido como uma fração não convertida de reagente. Alguns livros dão essa nomenclatura para esse termo, é a definição dele. Podemos então, pessoal, juntar as duas expressões, de forma que a gente vai ficar com menos RAV igual a Na0 dXA dt. A gente pode rearranjar essa expressão, passar o dt para o lado de cá, esse termo de taxa e volume para o outro lado e realizar a integração. Indo de um tempo inicial igual a zero até um tempo final igual a t, essa integral do lado de cá, que é o dt, vai sobrar apenas um t, e esse t vai ser igual a Na0, integral de 0 a xa, de dxa dividido por menos RAV. Essa aqui é a equação geral que apresenta para a gente o tempo requerido em um reator batelada para que a gente atinja uma determinada conversão específica XA. Se a densidade do nosso sistema, se a densidade do fluido permanecer constante ao longo dessa reação, a gente pode organizar essa equação dentro de um limite de integração distinto, e a gente pode tirar esse volume daqui também, dessa parte do denominador da nossa integral. Com isso, a gente pode escrever que T é CA0, integral de 0 a XA, dXA dividido por menos RA, ou escrevendo essa mesma integral em outro limite de integração aqui, escrevendo como integral em CA, a gente vai ficar com menos CA0 a CA,
dCA dividido por menos RA. Então temos aí a equação fundamental para os casos onde a densidade for constante. Tem alguns outros casos onde essa densidade, né, o volume da mistura reacional, ele vai variar ao longo do tempo com a conversão do nosso reator, ou seja, à medida que a reação acontece, a gente tem uma variação de volume decorrente da ocorrência da reação química. Isso é muito normal para a maioria das reações gasosas, tá? Reações gasosas normalmente ocorrem ou com a compressão ou com a expansão de gás, e aí a gente tem uma variação significativa da densidade para esse tipo de sistema. Dessa forma, a gente vai precisar de alguma expressão que correlacione o volume do nosso sistema com a conversão. Por enquanto, a gente vai usar a equação que está aqui apresentada, que é V igual a V0, que multiplica 1 mais epsilon AXA, que já está substituído o V pela expressão que eu acabei de digitar. E essa é uma expressão simplificada, tá? Ela tem aqui algumas considerações e algumas simplificações que a tornam e apresentam ela nesse formato aqui para a gente. Alguns detalhes importantes sobre essa equação. Primeiro, esse volume inicial necessariamente é constante, por mais que ocorra uma variação de densidade ao longo da reação, a gente pode tirar ele da integral. Com isso, a gente consegue determinar aqui que NA0 sobre V0 no CA0. E esse termo εA, que a gente chama aí de fração de variação do volume no sistema, ele é determinado, né, com base nessa expressão que vocês estão vendo aqui. O desenvolvimento específico dessa expressão e como a gente utiliza ela para uma reação genérica, eu inseri como uma apostila dentro do SIGA-A de vocês, tá? O que vocês precisam entender no momento é que ela é uma derivação direta aqui, né, do gás ideal. A gente está assumindo que o nosso sistema segue o comportamento de gás ideal, e para esses casos a gente vai determiná-la como sendo o volume, caso a conversão seja 1, menos o volume, caso a conversão seja 0, dividido pelo volume, caso a conversão seja 0, para uma determinada reação. Lembrando que, para gases ideais, esse volume aqui, né, se a reação ocorre em um sistema isotérmico isobárico, obviamente, a gente pode definir isso como o próprio coeficiente estequiométrico do componente da reação, e isso facilita muito o nosso cálculo aqui, tá? Então, por isso que a gente usa essa expressão nesse formato. Como até o presente momento estamos considerando o comportamento de gás ideal, está tudo tranquilo. A gente tem uma forma muito simples de resolver essa equação aqui. Então, esse é o nosso ponto de partida aí para o caso das reações que apresentam variação de densidade ao longo da ocorrência da reação química. Como eu disse, tem um exemplo disponível na apostila no SIGA-A. Confiram lá como é que a gente usa isso aqui para uma reação genérica εA. Então, vou fazer um resumo muito breve aqui, pessoal, das relações importantes que a gente viu nessa aula de hoje. A gente viu que NA é definido como NA0, que multiplica 1 menos XA. A primeira expressão relevante aqui para o caso de sistemas com densidade constante. A variação do número de mols é igual ao número de mol inicial, que multiplica 1 menos XA. A concentração de A é definida como o número de mols de A dividido pelo volume, lembrando que o número de mols de A final é o NA0, 1 menos XA, e o volume é o V0, 1 mais epsilon AXA, de forma que CA é escrito como CA0, que multiplica 1 menos XA dividido por 1 mais epsilon AXA. Daqui a gente pode fazer algumas alterações, alguns ajustes na expressão para torná-la mais utilizável dentro do equacionamento que a gente viu. Então a gente pode dizer que CA sobre CA0 é 1 menos XA dividido por 1 mais epsilon AXA. Esse aqui, lembrando, tem aquela nomenclatura, né, de fração não convertida de reagente. Ou escrevê-la propriamente na forma de conversão, de forma que a conversão vai ser 1 menos CA sobre CA0 dividido por 1 mais epsilon A CA sobre CA0. Então está aí apresentada, né, as principais relações matemáticas que a gente vai usar para o desenvolvimento das atividades relacionadas, né, dos exemplos relacionados aí com o reator batelada. Lembrando que essas relações de concentração e conversão que vocês estão vendo aqui são válidas para sistemas isotérmicos aí com variação de volume ao longo da ocorrência da reação química, né? Ou variação de volume ou variação de densidade. Na prática, no cálculo matemático é a mesma coisa, mas cada questão traz aí no formato, né? Vocês vão ver essa variabilidade aí quando estiverem resolvendo os exemplos desse tipo de problema. Então, pessoal, pela aula de hoje era isso. Espero que tenha ficado claro aí o desenvolvimento para os reatores descontínuos, para os reatores batelada, tá? Lembrando que ainda vamos estudar os reatores semi-batelada em outra oportunidade, né? Que é outro tipo de reator aí com variação ao longo do tempo para concentração. Na próxima aula a gente volta com os reatores contínuos, né? Trazendo aí o CSTR e o tubular e os desenvolvimentos dos modelos matemáticos específicos desses reatores. Não deixem de conferir os exemplos que estão disponibilizados já no canal relacionados aos reatores batelada,
Eu estou colocando eles aí na tela, muito provavelmente dentro de cards, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!